Queridos irmãos em Cristo, irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Neste momento estaremos trazendo uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Estaremos meditando no início do Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Eu quero ler Mateus 5, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia corrigida traduz o versículo 3 assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, vamos então meditar nessa expressão, humildes de espírito ou pobres de espírito. O que significa esta pobreza de espírito? Não significa alguma deficiência mental, algum retardamento. O pobre de espírito é aquele que reconhece os seus pecados, que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus, a sua pobreza espiritual. O belo Salmo 40, que começa dizendo: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um hino de louvor, um hino ao Senhor nosso Deus. Esse salmo termina, é um salmo de Davi, e o salmo termina Davi dizendo: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus é o meu auxílio, a minha segurança, a minha fortaleza. Sabemos que materialmente Davi não era pobre, Davi era o rei de Israel, o homem mais importante da nação, mas quando ele se colocava diante de Deus, ele podia dizer: eu sou pobre e necessitado. Como é importante a compreensão desta pobreza espiritual, o reconhecimento que nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, pois todos nós somos pecadores, todos nós temos uma tendência para o mal, para a corrupção, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. A compreensão da pobreza espiritual é que leva a pessoa a buscar o auxílio de Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus para a sua vida. Lucas capítulo 18 registra aquela parábola que Jesus contou dos dois homens que subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. Mas o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Graças te dou, ó Pai, ó Deus, porque não sou como os demais homens, pecadores, ladrões, adultos, nem como esse pobre publicano. Ele dizia: eu dou dízimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, enquanto o pobre publicano ainda nem ousava levantar os seus olhos aos céus, mas dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse publicano, então, é esse pobre de espírito, aquele que chega à presença de Deus reconhecendo a sua necessidade, a sua pobreza espiritual, a sua miserabilidade diante de Deus. Como é interessante, como é importante a compreensão, queridos irmãos, desta verdade, quando reconhecemos que diante de Deus nós somos carentes da sua graça, somos carentes do seu favor, somos carentes da sua direção, somos carentes da sua força, da sua orientação para as nossas vidas. Quanta gente orgulhosa, pretensiosa, arrogante, que não sabe se humilhar
na presença do Senhor nosso Deus. Abraão, na sua súplica em favor de Sodoma, ele dizia: eu não sou nada, eu sou pó, quem sou eu para falar com o Senhor? Mas humildemente ele apresenta a sua súplica, a sua intercessão em favor de Sodoma, em favor do seu sobrinho Ló, que morava naquela cidade. Queridos irmãos, como nós precisamos deste coração quebrantado e humilde na presença do Senhor, nosso Deus, para alcançarmos de Deus a sua graça. Pois a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Por isso diz, portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Deus, segundo o profeta Isaías, Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele habita também com aquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado na sua presença maravilhosa. Como é importante esse quebrantamento na presença do Senhor. Me lembro da história da mãe de Samuel, Ana, aquela mulher que subiu ao templo com a sua alma cheia de angústia, a sua alma atribulada. Ela era estéril, não podia dar à luz a filhos, e ela ali no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, ela derramava a sua alma perante a presença de Deus. A Bíblia diz que os seus lábios moviam, mas não saía nenhum som da sua boca. E o sumo sacerdote ali passou a observar aquela mulher, e ele pensou: essa mulher está bêbada, ela está embriagada. E ele dirige a palavra à mulher, dizendo: mulher, levanta-te deste teu vinho, você está embriagada. Mas Ana disse: olha, não tenha a tua serva como mulher qualquer, eu não estou embriagada, eu não bebi bebida forte, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ela orava para que Deus fizesse o seu ventre frutífero e ela pudesse ter a graça de ter um filho, e ela fazia um voto que esse filho seria consagrado, dedicado ao Senhor. O sumo sacerdote disse: vai-te em paz, mulher, e que Deus conceda a petição do seu coração. E aquela mulher levantou-se então da sua oração, e o texto sagrado diz: e o seu semblante não era mais triste. Ela vai para a sua casa, então deita com seu esposo. O Senhor se lembrou de Ana, e ela ficou grávida, e deu à luz ao seu primeiro filho, no qual colocou o nome de Samuel, consagrando aquele menino ao Deus que ouviu a sua oração. Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça àqueles que clamam, que se humilham na presença do Senhor. O Salmo de número 51, que é um salmo de confissão do rei Davi, de arrependimento ao Senhor. Ele vai dizer naquele belo salmo que Deus, ele podia oferecer muitos sacrifícios a Deus, muitos animais, mas Deus não se alega com esse sacrifício. Um sacrifício agradável, sacrifício aceitável a Deus, é um coração quebrantado, um espírito contrito, arrependido na presença do Senhor. Quem tem esse coração quebrantado, esse espírito arrependido, é aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a necessidade da graça de Deus. Fico às vezes pensando, e nós não temos respostas para essa questão do coronavírus que tem assolado a humanidade, mas creio eu que talvez uma das razões é levar os homens a reconhecer que nada são, um vírus que atormenta as pessoas e coloca tantas pessoas nas UTIs dos hospitais a ponto de começar a faltar leitos. O que nós somos, queridos? Nós não somos nada. Um vírus é capaz de causar tormento a tantas nações e tantos prejuízos em todos os sentidos. Será que Deus não quer que nós olhemos para Ele e reconheçamos a nossa miserabilidade, a nossa pobreza espiritual, que nada somos, que nós dependemos do Criador, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, aquele que pode derramar sobre nós a sua graça, a sua bênção maravilhosa, o seu perdão, pois todos nós somos pecadores, pois a Bíblia diz:
Todos pecaram, não há justo, não há um justo sequer. Todos precisam entender o quanto precisam da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso Jesus vai introduzir o Sermão da Montanha com esta primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar o quê? Não é chorar por uma enfermidade, não é chorar pela morte de um ente querido, isso todas as pessoas fazem, mas é chorar as nossas misérias diante de Deus, é chorar reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, é chorar reconhecendo o quanto o nosso coração é mau, o quanto nós temos dificuldade de clamar ao Senhor, de buscar a sua misericórdia. Nós nos entretemos com tantas coisas, mas como nós somos tão vagarosos, tão preguiçosos para estarmos na presença do Senhor. Então, bem-aventurados os que choram as suas misérias, os seus pecados diante de Deus, clamando, dizendo: Deus, sê propício a mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus me salva, Deus me transforma, Deus me liberta pelo seu poder, pela sua graça maravilhosa. Essas que choram as suas misérias, aos pés do Senhor, alcançarão do Senhor a sua graça, a sua misericórdia. Jesus certa vez foi convidado a ir à casa de um fariseu chamado Simão. Jesus aceitou o convite daquele homem, mas quando Jesus chega à casa daquele homem, ele é recebido de maneira fria pelo dono da casa, mas foi introduzido àquela casa uma mulher que não sabemos o seu nome, que a Bíblia chama de uma mulher pecadora, e esta mulher chega ali e prostra-se aos pés de Jesus, e ela começa a derramar lágrimas aos pés de Jesus, banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela então passa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, e ela passa então a beijar os pés de Jesus, e pega um perfume e derrama tudo aquilo nos pés de Jesus. O Simão, o dono da casa, olhando aquela cena, começou a pensar: este homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora, era uma prostituta. Mas Jesus sabia quem era a mulher, e sabia também o que estava pensando então o Simão. E daí Jesus conta aquela história que eu vou parafrasear. E Jesus então disse: Simão, se alguém te devesse 500 mil reais e outra te devesse 50 reais, e você perdoasse os dois, qual te amaria mais? E o Simão disse: sem dúvida, aquele a quem mais eu perdoei. Jesus diz: assim acontece, eu entrei na sua casa, você não me deu nem um ósculo, um beijo na face. Eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça, você não trouxe água para lavar os meus pés. Mas esta mulher, desde que ela entrou aqui, ela não cessa de banhar os meus pés com as suas lágrimas, ela não cessa de beijar os meus pés e ungir os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, perdoados são os seus muitos pecados, porque aquele quem pouco perdoa, pouco ama, mas aquele a quem muito perdoa, muito ama. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai-te em paz, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Simão era um pobre pecador, pecador religioso, pecador hipócrita, tão pecador como a mulher. Somente os seus pecados eram diferentes, mas ele não reconheciam os seus pecados, por isso recebe o Senhor de maneira fria, estranha. Quem não entende, meus queridos, a bondade e a graça de Deus e a sua própria miséria, não é capaz de chorar os seus pecados aos pés de Jesus, de amar o Senhor da glória. Que história interessante! O próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem havia se perdido? Todos nós estamos perdidos. O pecado entrou no mundo através de um homem, e a morte passou a todos os homens, porque
todos pecaram, todos somos pecadores. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a pobreza espiritual. Bem-aventurados são os que choram e choram as suas misérias aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Esses então serão consolados pelo nosso Deus, como ele disse, Jesus disse para a mulher, vai-te em paz, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. A terceira bem-aventurança disse, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é o covarde, não é o medroso. Manso aqui é aquele que é capaz de ouvir a palavra de Deus e se submeter a essa palavra, se encurvar diante desta palavra, reconhecer o que a palavra diz quando ela afirma que nós somos realmente pecadores e buscar a graça de Deus, entregar os seus próprios direitos nas mãos do Senhor. Manso aqui da ideia de um animal, por exemplo, um boi, quando ele era domesticado para puxar o arado, para puxar o carro, aquele boi não tinha perdido a sua força, mas ele tinha sido amansado, domesticado pelo seu patrão. Assim deve acontecer conosco, deixar Deus nos amansar, reconhecer que nós não temos direito algum, que Cristo é o Senhor da nossa vida, é o dono da nossa vida, e nos submetermos à sua boa e perfeita vontade, poder dizer com João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, dizer com Paulo, dizendo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a compreensão, meus queridos irmãos, que nada somos. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, disse Jesus, de coração. Como nós precisamos, queridos irmãos, dessa humildade de coração, como nós precisamos aprender com o Mestre amado a sermos mansos, a sermos humildes, a sabermos submetermos à vontade do Pai. Como Jesus orou no Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Nos submetermos à vontade maravilhosa do Senhor. A compreensão disto é muito interessante, é por isso que Paulo disse, no teu coração, você crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com a sua boca você confessar como Senhor, será salvo, porque com o coração nós cremos para a justiça, mas com os nossos lábios nós confessamos, e confessamos Jesus como nosso Salvador, mas confessamos Jesus também como Senhor, como o dono da nossa vida. Por isso os escritores do Novo Testamento, principalmente das epístolas, é normal eles começarem as cartas dizendo, Paulo, servo de Cristo, Pedro, servo de Cristo, Tiago, servo de Cristo, reconhecendo que nós somos servos, que Ele é o Senhor, Ele é o dono da nossa vida e devemos nos submeter à sua vontade maravilhosa. Então a quarta bem-aventurança disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome, não é fome de pão, não é fome de arroz, de feijão, é fome, é sede de justiça, a justiça de Deus, porque a nossa justiça diante de Deus é como um trapo da imundícia, como diz o profeta Isaías. Nós precisamos da justiça de Deus, nós precisamos da justiça daquele que, sendo justo, se torna injusto, levando sobre o seu corpo na cruz os nossos pecados, para que a sua justiça fosse imputada, colocada nas nossas vidas. A justiça de
Cristo Jesus, o Senhor da glória. A Bíblia nos ensina a sermos revestidos da couraça, a couraça da justiça de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Que Deus possa nos conceder, queridos irmãos, este coração humilde na presença de Deus, que possamos reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa pobreza espiritual, e que possamos chorar diante de Deus, chorar as nossas misérias, chorar a nossa natureza pecaminosa diante de Deus, pedindo de Deus a graça, a transformação, que Deus nos dê a graça de sermos mansos e humilde de coração, reconhecendo que Deus é o dono da nossa vida e nós precisamos nos submetermos à sua boa e perfeita vontade. Que Deus nos conceda um coração cheio de fome, cheio de sede da justiça de Deus, da justiça de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Se assim fizermos, nós seremos pessoas melhores, seremos pessoas misericordiosas, porque a próxima bem-aventurança disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quando entendemos que nós precisamos da misericórdia de Deus, quando entendemos que nós precisamos do favor de Deus, precisamos do perdão de Deus, nós teremos graça para sermos também misericordiosos com as outras pessoas, teremos graça para perdoar as pessoas, para amar as pessoas, porque entendemos que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, nosso Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E todos nós, queridos, necessitamos da misericórdia de Deus. Se eu preciso, se eu necessito da misericórdia de Deus, como eu posso deixar de ser misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, perdoando uns aos outros, como diz o apóstolo São Paulo, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou, que Deus nos deu essa graça de sermos misericordiosos de espírito, porque nós carecemos da misericórdia do Senhor, nosso Deus. Eu vou parar nesta quarta bem-aventurança aqui, mas eu espero que esta palavra abençoe o seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos dê esta graça, esta bênção que começa com aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Se você não reconhecer esta pobreza, você não vai chorar as suas misérias diante de Deus. Se você não reconhecer a sua pobreza espiritual, você não vai se submeter à vontade do nosso querido e poderoso Deus. Se você não reconhecer a sua miséria, você não terá fome e sede de justiça. Se você não reconhecer a sua miséria, a sua pobreza espiritual, você não será uma pessoa misericordiosa. Pelo contrário, será uma pessoa prepotente, arrogância, às vezes até mesmo má, perversa. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Oremos nesse momento. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pelas palavras do teu Filho, nosso Senhor Jesus, quando ele introduz esse belíssimo sermão, conhecido como Sermão da Montanha, com estas 8 bem-aventuranças desse texto. Ó Deus, e começando com esta primeira, dizendo: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Sabemos que sem essa pobreza espiritual, ninguém alcançará o teu reino. Só alcançará o teu reino, Senhor, aqueles que reconhecem a pobreza espiritual e diante do Senhor chora os seus pecados, alcançando, Senhor, assim a graça, o perdão, o consolo maravilhoso. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um. Livra-nos, ó Deus, da arrogância,
arrogância, livra-nos, ó Deus, da soberba, livra-nos, ó Deus, da prepotência, da presunção. Pai, dê-nos um coração manso, dê-nos um coração humilde, nos dê a graça de aprendermos com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e assim nós acharemos descanso, Senhor, para as nossas almas. Abençoe a nossa igreja, Senhor, abençoe o teu povo, Senhor, ó Deus, em qualquer lugar dessa face da terra, aqueles que têm um coração manso, humilde, quebrantado na tua presença, dê o seu socorro, dê a tua ajuda, fortalece-nos, ó Deus, com a tua graça. Como Davi, nós declaramos que somos pobres, nós somos necessitados, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Nos abençoe, Pai Santo, pelo teu poder, abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, abençoe o nosso querido irmão Itamar, ó Deus, ontem foi o sepultamento da sua esposa, irmã Glorinha, ó Deus, como está triste o coração dele, o coração das suas filhas, das netas, traga conforto àquela família. Agora oramos também, Senhor, pela nossa querida irmã Lia, pela Carol, a sua filha, pelo falecimento da sua mamãe, ó Deus, conforta, Senhor, aqueles corações deles, ó Deus, a tua graça, meu Deus, a tua ajuda, a tua misericórdia, pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, por sofrimentos, os irmãos da nossa igreja que estão enfermos, seja com cada um deles, socorra-os, ó Deus, abençoa-os, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça, abençoa os nossos pastores, abençoa os diáconos, abençoa os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, toda a tua igreja, o teu povo, Pai Santo. Abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa nação, abençoe as autoridades constituídas a nível, ó Deus, de governo, ó Deus, dos estados, do Distrito Federal, aos prefeitos, ó Deus, abençoa, ó Deus, o presidente da República, abençoe os deputados dos estados, deputado federal, senadores, abençoe o poder judiciário. Deus, guarde a nossa nação, tem misericórdia. Deus, livra a nação deste vírus, ó Deus, que assola, Senhor, tanta cidade, tantas pessoas. Tem misericórdia, Senhor, sara a nossa terra. Nós nos humilhamos, como diz a tua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouve do céu, o Senhor perdoa os pecados, o Senhor sara a nossa terra, nos dê essa graça de nos humilharmos, de nos arrependermos, de abandonarmos os nossos pecados, Senhor Deus da glória. Ó Deus, nos abençoe pelo teu poder, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, nesse momento, nós vamos estar então participando da Santa Ceia. Eu, quando participo da ceia, eu sou tomado de tantos sentimentos, sem dúvida o sentimento de gratidão, entendendo que Jesus foi à cruz por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Eu sou tomado então do sentimento também de amor ao meu Senhor. Nós fomos atraídos pela sua bondade, pelo seu amor demonstrado ali na cruz do Calvário, mas somos tomados também num sentimento de quebrantamento, de constrangimento, sabendo que o Filho de Deus deu a sua vida por nós. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ele ofereceu o seu corpo, a sua vida ali na cruz. Ele derramou o seu precioso sangue para o perdão dos nossos pecados. Então somos tomados desse sentimento de alegria pela vitória de Cristo Jesus, mas também de um profundo quebrantamento, constrangimento, gratidão ao Senhor nosso Deus. Se você preparou a ceia aí na sua casa, se você tem pão, se você tem um suco de uva, vamos nesse momento então participar da ceia do Senhor, porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Este pão é verdadeira comida, este cálice é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, diz o Senhor Jesus, por mim viverá.
Então vamos nesse momento dar graças a Deus pelo pão e pelo cálice. Eu quero agradecer, eu tenho aqui na minha mesa então o pão e o cálice. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este pão, por este cálice que representa o teu corpo, o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Abençoa os meus irmãos que também aí nos seus lares estarão participando do momento da ceia do Senhor, que a presença do Senhor se torne real, viva, Senhor, neste momento, na vida dos teus servos, Senhor Deus da glória. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do pão, queridos. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue que é derramado por muitos. Disse Jesus: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Bebamos do cálice. Pai gracioso, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime, tão especial para nós, Senhor, quando comemos do pão e bebemos do cálice, lembrando do teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Senhor Jesus, e que o Senhor nos alimente com a sua graça, com o seu poder, que sejamos fortalecidos na força do seu poder. Abençoe cada um neste momento que participa da ceia, Senhor. Abençoe a tua igreja. Deus, leva-nos, ó Deus, a uma vida de quebrantamento, uma vida de humildade, uma vida de obediência à tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de pureza, uma vida de santidade. Livra-nos, ó Deus, de cairmos em qualquer tentação. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, pelo teu poder, pela tua graça. Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, uma boa semana para todos na presença de Deus. Hoje à noite, então, teremos também a nossa mensagem para a nossa edificação às 19h30. Eu quero fazer um agradecimento à igreja, pela bondade da igreja, pela generosidade da igreja, pela fidelidade da igreja nos dízimos, nas ofertas. Graças a Deus nós temos cumprido os nossos compromissos com os nossos missionários, com todos os compromissos da igreja, por causa da bondade, da generosidade
da fidelidade da igreja. Que Deus continue te abençoando, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Cristo Jesus. Amém.